Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informação da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado especialista em direito médico e hoje o nosso episódio falará de um assunto interessante para os profissionais da área de saúde e para os pacientes, que é seguro de intercorrências cirúrgicas, ou melhor dizendo, seguro de cirurgias. Nós estamos aqui com a Isabela Fernandes e a Juliana Souza, especialistas em gestão de risco e seguro de responsabilidade civil. Elas vão bater um papo aqui, nós vamos bater um papo aqui sobre esses pontos. Por que é importante, você médico, você paciente, fazer essa contratação? Quais são os tipos de cobertura? A importância dessa contratação, preço de mercado, a utilização, se quem tem plano de saúde é utilizável ou não, e outros pontos que serão tratados aqui. Então, vamos iniciar com a Isabela. Isabela, vamos lá. Quais os tipos de cirurgias que são cobertas pelo cirurgia segura? Eu ia comentar exatamente isso. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar falando para vocês aqui novamente, com vocês aqui novamente. O que acontece? O mercado de cirurgias, ele tem hoje um tipo de cobertura que até então, onde eu conheço no mercado, só existe uma, que é a cirurgia segura. Ele contempla algumas áreas específicas, cirurgias na área da cirurgia plástica, cirurgia na área da otorrinolaringologia, oftalmologia e ginecologia. Então, essas são as áreas de abrangência de cobertura cirúrgica para os pacientes hoje. Que já tem disponível no mercado, e a gente sabe que essa área já está com ampliações aí para a área da cirurgia geral, urologia, com projetos pilotos também para serem colocados em prática. Eu ia até te fazer essa pergunta porque deve ser bastante interessante, porque se você vai fazer uma cirurgia, e você quer ficar coberto, nada melhor do que fazer um seguro específico para aquela cirurgia. Você não tem necessidade ali, às vezes o paciente, até mesmo o médico, conversando com esse paciente, ele vendendo essa ideia, para o paciente, porque é de suma importância para ambos, porque o que está em jogo é a segurança do paciente. Então, a segurança do paciente, você que é médico, que está nos escutando, e você que é paciente, entender o motivo de um produto como este, uma proteção financeira, que venha abarcar todos, as intercorrências adequadas. E é o que a gente vai falar agora, que eu queria te perguntar. E Isabela, o que abarca, assim? Vamos dizer assim, não precisa, lógico, a gente sabe que é muito específico, cada área tem uma especificidade muito grande, mas fala assim, em geral, como você falou dessas 4 especialidades, e a gente sabe que está crescendo para outras especialidades, como o projeto piloto, mas acho que é importante a gente discutir, porque existem cirurgias mais demandadas que outras, Eu digo isso como advogado porque a cirurgia plástica ela é bem mais demandada, A cirurgia oftalmológica já é um pouco menos, mas também tem muitos riscos. E assim sucessivamente, nós temos até de ortopedia, etc., mas são áreas de cirurgia geral, enfim, que são áreas que não são abarcadas pelo seguro, mas eles já estão fazendo essa transição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. O que ocorre? Toda e qualquer cirurgia, desde um procedimento bem simples, pouco invasivo, por exemplo, como uma cirurgia de refração para corrigir ali uma miopia, até uma cirurgia mais complexa, combinada com muitos procedimentos, como, por exemplo, uma abdominoplastia, mais uma mastopexia com prótese. Então, desde um procedimento simples a um mais complexo, todo e qualquer procedimento cirúrgico, ele existe um risco
de ocorrer alguma intercorrência. Aí vem o principal objetivo de uma cobertura financeira, que é esse seguro para cirurgia, que é exatamente respaldar financeiramente quando a pessoa estiver passando por esse momento de intercorrência. Porque a intercorrência, ela não tem como ser prevista. A pessoa pode estar com o quadro de saúde perfeito, nenhuma comorbidade, e ainda assim ela pode passar por uma intercorrência, que pode ser muito simples, desde um pontinho que inflamou a uma necessidade de uma internação num CTI, e a pessoa vai estar preparada financeiramente para isso? E é onde vem o seguro para cirurgia. Isso é muito importante, principalmente para você, médico, né, entender a importância da contratação de um seguro desse, de um seguro específico para cirurgias. Como a Isabela falou, pessoal, a gente pode analisar e fazer, né, por exemplo, alguns casos de médicos que já operaram mais de 1.000 pessoas e nunca ter dado nenhum tipo de problema, né? Mas ele cai ali naquele automatismo e acha que não vai acontecer com ninguém. Ele faz uma cirurgia meramente invasiva, menos invasiva, e aí dá uma infecção generalizada, dando trombose, essa pessoa pode até chegar ao falecimento. Pessoal, é de suma importância vocês entenderem. E eu sempre gosto de dizer, né, tem profissionais da área de saúde que falam assim, mas eu nunca fui processado, né, porque eu faço muitas cirurgias. Bom, eu quero te dizer que não é bem assim. Se você não foi pelo menos ameaçado, isso quer dizer que você faz poucas cirurgias, porque isso é um fator predominante na área da saúde. Essas ameaças, essas queixas de pacientes, e eu posso dizer com muita propriedade porque atendo muitos médicos e recorrentemente tem as devidas reclamações. Você queria acrescentar alguma coisa, Juliana? Porque o produto, né, o Cirurgia Segura, ele, assim, tão importante quanto é para o médico, ele é ainda mais importante para o paciente. Exato. Né? Às vezes o planejamento daquele paciente, ele às vezes juntou ali durante 2 anos o dinheirinho para poder fazer uma cirurgia plástica que ela tanto deseja. Né? Uma mulher que quer fazer aí uma abdominoplastia, quer fazer uma mastopexia com prótese, ela juntou aquele dinheiro e está à conta de pagar a cirurgia. Ela não está contando com a intercorrência. Isso não faz parte do pacote do sonho da pessoa passar por uma intercorrência. Exatamente. Então, assim, ela tendo esse produto, ela tendo essa segurança, imagina a tranquilidade em fazer uma cirurgia assegurada. Com certeza, porque se houver intercorrência, quem tem que acudir, né, a gente sabe que é o médico. Então, às vezes, você cobrou lá uns seus 15 mil, 20 mil em uma cirurgia, a intercorrência vai sair por muito mais, e isso vai sair do seu bolso. Ou seja, você tem a indisponibilidade com o paciente, porque ele vai ficar insatisfeito, ele pode pedir o dinheiro de volta, além de você ter pago as intercorrências, e isso pode gerar ainda um processo judicial. E é exatamente esse ponto que eu queria comentar, que eu não cheguei a concluir, é isso, porque o paciente, de forma geral, ele não compreende que intercorrência não é erro médico. Ele tende a querer responsabilizar o profissional da saúde por esses custos. Nós que estamos na gestão de risco profissional, a gente sabe que não é obrigação do profissional da saúde arcar com esses custos. Ele tem a responsabilidade do acompanhamento, né, no pós ali do paciente. Mas os custos não são do médico, mas o paciente não compreende isso, o familiar do paciente não compreende isso, e aí vai acontecer o que o Cassiano falou. Vai vir o processo, vai vir a responsabilização financeira,
e uma situação simples que poderia ser transferida a responsabilidade para o seguro vai cair no colo do profissional da saúde, da instituição, do hospital, da clínica. Exatamente. Às vezes ele até paga para poder, né, tá mitigando o risco de um processo, né? Então, com certeza, ele acaba pagando ali, cobrindo os custos, né, seja os custos médicos, medicamentos, seja uma internação, CTI, uma internação, o que for necessário. Ele faz isso já pensando em mitigar o risco de um processo. Então, não só para o paciente, claro, mas para o médico é muito importante isso, porque ele não teria nem que tirar o dinheiro do bolso dele para poder pagar isso. Maravilha. E eu quero dizer para você, né, médico, você que é profissional da área da saúde, né, que na verdade esse produto, perdão, é específico para médicos. Então eu quero falar, né, exatamente a importância de você ter esse seguro, né, dessa cirurgia, mas isso não inviabiliza de você ter o seguro de responsabilidade civil, porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Ambos, né, são necessários. Ambos são necessários. É mais uma proteção, é mais uma segurança, né? Não quer dizer que, não, eu vou só contratar esse aqui porque se der uma intercorrência eu fico mais tranquilo, eu vou minimizar, né, mitigar os meus riscos aqui, porque se der ruim de intercorrência eu vou correr com ele para o hospital, resolvo o problema dele, mas e depois? E se ele, porventura, ficou insatisfeito, ficou com a cicatriz, porque você não sabe cicatrização, enfim, ele vai lá e fala, doutor, não ficou muito bom não, tô querendo fazer como é que eles gostam de dizer, um retoque, um refinamento. E aí, o que vai acontecer? O médico não vai querer nem ver, né, esse paciente pintar de ouro, ele tá doido para correr com ele, falando, o que você quer, pelo amor de Deus, né, pra você me deixar quieto. E muitas vezes, sabe o que o médico faz? Ele liga para o advogado perguntando, tem como devolver o dinheiro? Melhor não, né? Para esse paciente, para ele me deixar livre. Você assumir culpa. Você vai assumir sua culpa? De jeito nenhum. Então, pessoal, muito atenção nesses pontos que nós discutimos aqui. E quero perguntar para você, se você estiver gostando desse assunto, envie para o seu amigo, dá aquela curtida e nos siga nas redes sociais. Minhas redes sociais, a minha é @Cassiano Oliveiras, da Segurimed é @Segurimed Oficial e do meu escritório jurídico, @defesamedica.online, né? Então, pessoal, vamos falar agora sobre preços do mercado, que é isso que importa, né? Tem muito ouvinte aí que quer fazer uma cirurgia, quer entender. Nossa, realmente eu estou juntando aí o dinheiro, como a Juliana falou, 2 anos juntando dinheiro, você não vai querer ter nenhum tipo de problema como esse, né? E aí queria entender um pouco mais esses tipos, né, de preços que tem no mercado. A precificação desse tipo de seguro, ela está 100% ligada ao ato cirúrgico em si. O que é que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer um procedimento ou 3? Como que é o score de saúde desse paciente? Como que está a saúde desse paciente? Ele tem ou não alguma comorbidade? É outro ponto de análise. Infecção. Se ele tem algum histórico de doença. Então, todos esses itens compõem uma tabela de valores que costuma variar entre R$330 a R$680 a precificação padrão, sem coberturas adicionais, que é um tipo de seguro que a pessoa pode ir acrescentando coberturas relevantes de grande importância, mas a cobertura padrão ela está principalmente relacionada ao que será executado nessa cirurgia, ao score de saúde do paciente, as características da saúde desse paciente, tempo cirúrgico também. Então, feito essa análise, sai um valor que é relativamente baixo em relação ao custo de uma cirurgia. Uma cirurgia não vai custar menos de R$15 mil normalmente, né? A gente tem todo tipo de cirurgia, mas pensando num valor médio, menos de 15 mil não vai ser. Então, o que significa 330, 400, 680 que seja, para cobrir um custo que pode chegar a R$150 mil?
É uma relação custo-benefício muito bem justificada. Muito bem justificada. E, Isabela, eu gostei desse ponto que você disse sobre coberturas, né? Por exemplo, o médico, a gente sabe que normalmente ele aproveita, né, ali da anestesia para fazer outras cirurgias e vender, né, outras cirurgias para pacientes. Então, vamos supor que ela vai fazer uma lipo, uma aspiração. Vamos aproveitar aqui, vamos mexer no seu culote, vamos mexer ali na sua... colocar prótese mamária e tal. E vejo que, inclusive, né, no código de ética e nas literaturas médicas, que ele não pode ali ultrapassar 3 cirurgias, mais ou menos. É isso mesmo? Isso é um negócio do mercado ou ficou ajustado entre os médicos não fazer mais do que 3 cirurgias? Porque eu conheço médico que faz até 5, 6 de uma vezada só. Corta a paciente do início ao fim, que na minha opinião foge dos protocolos operacionais padrões de cirurgia segura. Né? Mas a pergunta que não quer calar, como é que funciona isso? Gostaria que você desse uma abordagem assim sobre... Existe uma questão o ponto principal é a segurança do paciente. Claro que quem tem capacidade técnica para avaliar isso é o profissional da saúde, de acordo com o que ele tiver de exames do paciente, ele vai entender até onde ele pode ir. Mas, de forma geral, o recomendado pela área da saúde é que esse paciente não passe por mais de 3 procedimentos ao mesmo tempo, que ele não tenha uma cirurgia que alcance um tempo superior a 6 horas, porque tudo isso vai deixar o paciente numa situação mais segura do ponto de vista de poder ou não acontecer uma intercorrência. Então, já se sabe que quanto mais longo é o tempo de anestesia que esse paciente vai passar, quanto mais procedimentos cirúrgicos acontecerem ao mesmo tempo, percentualmente, a chance dele passar por uma intercorrência vai aumentar muito. Legal. Interessante. Entendeu? E eu quero aproveitar esse gancho sobre o IMC. Tem um cálculo, né, voltado ao IMC do paciente, não é isso? Para poder fazer as contratações. Passou acima de 35, não se faz, né? A cirurgia. Exatamente. Que tem, na verdade, o seguro não cobre, né? Os médicos podem fazer a cirurgia que quiser, bem entender, mas a cobertura não aceita, né? Exato. Como que é a análise? Existe um score padrão de análise da saúde do paciente. No caso da cirurgia plástica, a própria SBCP tem o seu score padrão ali de análise. Uma das análises realizadas é a questão do IMC. Então, quanto mais alta é esse IMC, que é o índice de massa corporal desse paciente, maior é o risco dele passar por uma intercorrência. Então, o seguro de cirurgia, no caso que a gente está falando aqui é o cirurgia segura, que é o que a gente entende que hoje atua aí no mercado, que tem disponível, é exatamente se manter dentro desse limite seguro. Então, um paciente com IMC abaixo de 35 é que o seguro comporta para poder estar cobrindo aí essa cirurgia, entre outras análises, né? Que são realizadas, que é esse score padrão do cirurgia segura. Mas se o IMC for superior de 35 em diante, já não é possível, por exemplo, contratar. O paciente e o médico podem chegar ali à conclusão de que está tudo ok para ele fazer a cirurgia, mesmo com o paciente com IMC mais alto. Porém, do ponto de vista securitário, o produto se limita a essa questão do IMC chegar no máximo a 34,999, por exemplo. E eu queria fazer uma pergunta que não quer calar. Sim. Você que é paciente está aí, né? Ai, meu Deus, legal, gostei do produto. Tá, mas eu tenho plano de saúde. E aí?
eu preciso contratar, porque se acontecer alguma coisa, o médico, né? Tem muitos médicos que até se questionam, não, mas fulano, eu só atendo aqui quem tem plano de saúde. Se der ruim, se der intercorrência, eu passo pro plano, a bomba pro plano de saúde. Como é que funciona isso? É isso mesmo? Vale a pena ou não a contratação? Essa pergunta, Cassiano, ela é muito importante, ela é muito interessante, porque as pessoas confundem a questão de ter um plano de saúde e ele cobrir tudo o que vai acontecer depois. E algumas especialidades, principalmente no que diz respeito à parte estética, o seguro já não cobre nem o procedimento original. Imagina as intercorrências provenientes dessa atividade que já nem estava coberta, dessa cirurgia que já nem estava coberta. Então, é muito natural que as intercorrências provenientes desse ato não coberto também não tenham cobertura. Então, imagina uma situação, um exemplo bem prático. A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica e ela passa por uma situação de hematomas. A gente pensa em hematoma quando bate o braço, dá um roxinho ali, mas o hematoma pós-cirúrgico, ele é totalmente diferente. O paciente vai ter que passar por uma cirurgia novamente. E o plano de saúde não vai cobrir isso. Se ele não cobriu a primeira cirurgia, a segunda cirurgia que o paciente vai ter que passar para solucionar essa questão do hematoma, vai ser coberto? Não vai. Aí essa falsa sensação que a pessoa tem de estar coberta foi por água abaixo. Então, porque não vai ter cobertura. Então tá respondido, tá vendo, pessoal? Então, muita atenção nesses pontos. Nem sempre você tendo, né, o plano de saúde, isso quer dizer que vá trazer segurança para você. Ou seja, como a Isabela falou, às vezes você fez uma cirurgia lá em lipoaspiração, né? O seu plano de saúde já não cobria isso. E existem cláusulas dizendo o que eles cobrem e o que não cobrem. Deu intercorrência, corre com você, eles vão querer saber, mas por que está acontecendo isso? Né? Por que está acontecendo isso? Porque fez uma cirurgia, uma cirurgia de lipoaspiração. Não, mas peraí, se ele mexeu com isso, leva para o médico dele. Intercorrência daquele tipo de situação, né, daquele tipo de cirurgia que foi provocada, né, pela escolha do paciente, a seguradora, as cooperativas, enfim, os planos de saúde podem solicitar se negar, né, a se cobrir. Então, fica aí, né, uma importante informação quanto a isso, porque... E esse é só um exemplo, tá? Porque tem vários motivos para a seguradora dar motivos, e eu te digo que... E olha que interessante. Eu tenho, minha esposa é médica, né? Tenho alguns amigos médicos, onde eu já abordei falando sobre produto, e alguns deles já falaram, não, mas eu só faço cirurgia, eu só opero quem tem plano de saúde. Ou seja, ele está jogando a responsabilidade para o paciente, não está olhando só para ele, né, ali, vamos dizer assim, e acaba, né, dando essa perda de uma chance para o paciente, né? Exato. Que poderia contratar o seguro para cobrir ele, permanecer coberto, e o que acontece? Ele não passa. Né? Então é muito importante para vocês, né, que são médicos aí, para vocês que são pacientes, entenderem isso. Cuidado quando seu médico falar, com você, não, tá tranquilo, não precisa disso não, você tem um plano de saúde. Não, consulte um advogado, consulte um profissional que entenda de seguro de responsabilidade civil, que entenda do cirurgia segura, ou, né, que possa aí tirar suas dúvidas quanto a esses principais, né, pontos. E para a gente poder fazer ali com a chave de ouro, né, para a gente fechar com a chave de ouro, quais os motivos, né, os motivos de contratação, vamos dizer, né? Eu sou um paciente, eu quero fazer ali uma lipo HD que está na moda, ficar com barriga de tanquinho, né? Malhadão. Sonho de todo mundo. Sonho de todo mundo. E aí eu queria saber os motivos de contratação, né? Quais são esses pontos mais importantes para a gente poder fechar com chave de ouro.
Bom, o principal motivo é a segurança do paciente, né? O principal motivo do paciente, dos familiares, porque se vier a acontecer alguma intercorrência, essa pessoa já está respaldada financeiramente para poder tratar dessa situação. Então, é a tranquilidade mesmo e a segurança do paciente no pós-cirúrgico. Milhares de pacientes já utilizaram e hoje indicam, né? O mais legal disso tudo é a indicação de pessoas que já utilizaram o produto. Inclusive, eu quero acrescentar sobre isso que teve uma médica que foi indicada, ela foi muito engraçada, ela contando para mim. Ela falou assim, Cassiano, eu não ia contratar e eu achava que eu não precisava. Eu acabei contratando. Aquela que eu contratei deu intercorrência. E eles cobriram tudo. E essa mulher hoje faz a contratação de 100% do produto. Isso é um case ótimo de sucesso. E ela era uma daquelas, não, eu nunca tive problema de intercorrência. Não, e tal. Hoje ela é a maior fã do produto e ela já indicou diversos clientes que são médicos e pacientes para o Cirurgia Segura. Tem a questão também do médico acabar escolhendo os procedimentos que ele vai indicar o Cirurgia Segura, né? Também, tem isso. Pode acontecer daquele procedimento que ele acha que é menos invasivo, que não tem perigo de acontecer uma intercorrência, acabar acontecendo. Então, o ideal é que se ele contrata hoje, se ele tem o produto, né, dentro da clínica, do hospital dele, é que ele contrate para todos os pacientes. Exatamente, porque o inimigo da situação é a imprevisibilidade. Se tivesse como prever quem terá ou quem não terá uma intercorrência, era o melhor dos mundos, mas não tem como prever isso. Mesmo uma pessoa extremamente saudável pode ter uma tromboembolia pulmonar, independentemente da expertise do profissional, da saúde do paciente, isso infelizmente pode vir a acontecer. E aí um outro ponto de vantagem, por que contratar, é porque o Cirurgia Segura não prevê a proteção e a tranquilidade só para a saúde desse paciente, mas é a saúde financeira também. Porque como a própria Juliana já tinha dito, às vezes a pessoa ali com sacrifício junta o dinheiro para fazer aquele procedimento cirúrgico, mas não faz parte do planejamento dela passar por uma intercorrência. E se vier essa intercorrência, além da saúde a saúde física já estar comprometida, ela vai acabar ficando com a saúde financeira comprometida também. E tendo um seguro como esse, isso não vai acontecer, porque a gente está falando de R$150 mil, né? Olha aí, interessante. Já foram aí, né, pontos importantes, né? Os bons 3 motivos. E o investimento é mínimo e o retorno é máximo, porque a proteção financeira, como a gente mesmo falou, ela é bem alta, né? E bem válida. É até R$150 mil, não é isso, Isabela? Exatamente, até R$150 mil. E aí tem contratações, como você mesmo disse, que é contratações com ou sem infecção. Sem infecção, mais barato, com a infecção, né, um pouco mais caro. Mas você já me disse que você só orienta a fazer com infecção. Porque a infecção é o que mais acontece, né, gente? Só para vocês terem um dado, nós tivemos em um determinado ano, não me lembro de cabeça, mas nós tivemos mais infecções hospitalares do que acidente de trânsito. Entendeu? Ou seja, olha o tanto de infecção que deu, né, em determinado ano, mais do que acidente de trânsito, que são números gigantescos. Eu me lembro mais ou menos que nesse ano foram 57 mil acidentes de trânsito no Brasil, contra 110 mil infecções em todo o país. Né? Esse é um dado antigo, né? Só queria acrescentar. Então, mais um ponto aí importante, né? E o seguro, ele vem para cobrir situações, igual a gente comentou, que o plano de saúde, nem mesmo o plano de saúde, vai cobrir ali habitualmente. Interessante. O Cirurgia Segura, ele é uma ideia inovadora que foi lançada em 2016 e desde então só vem crescendo, né? Vem aumentando continuamente o número de pacientes que estão aí sendo protegidos por essa segurança financeira. Legal. E hoje, até então, é um produto único no mercado.
é o único funcionando aí efetivamente, garantindo todas esses benefícios e coberturas e tranquilidade que a gente mencionou aqui. Maravilha, meninas, adorei o bate-papo. Foram aí para você que é ouvinte, né? Você que é médico, que é paciente, né? Entendeu 8 pontos super importantes, né? Que nós temos no Cirurgia Segura, né? Para a contratação. E isso é muito importante de se frisar, porque muitas pessoas não conhecem. Não faz nem ideia desse produto. Então, quero te desafiar, né? Para aqueles que você conhece, que talvez, né? Você escutou falar que vai fazer uma cirurgia, ou aquele médico que quer fazer uma contratação de seguro para cirurgias pontuais, entrar em contato, né? No link aí das nossas redes sociais. Que as meninas ficam à disposição para poder tirar qualquer tipo de dúvida, né? E esse foi mais um episódio do podcast Seguro e Med Gestão de Risco Profissional. Quero agradecer a Isabela Fernandes, quero agradecer novamente a Juliana Souza, né, por esse bate-papo tão produtivo, e que você aí possa, né, não deixar de nos seguir, compartilhar e dar o seu like e nos trazer aí suas dúvidas, né? Como eu já disse aí no link, né, que está logo abaixo, ou no link da biografia do nosso canal. Um forte abraço, até a próxima. E o episódio que nós iremos falar são os vilões de processos judiciais, ético, criminal e como isso abala a carreira. Ficamos por aqui. Um excelente dia e forte abraço a todos. Obrigada.